Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui em Santarém, supermercado Drinks, mostrando para vocês alguma coisa de diferença de preço daqui de Santarém para Manaus, no Amazonas. E a gente vê aqui muitos produtos diferentes que lá em Manaus, no Amazonas, não tem. Aqui me chamou a atenção, né, supermercado, que alguns produtos que a gente usa lá não tem aqui. Por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção é esse arroz aqui, acostumado, não tem lá no Amazonas. Esse arroz aqui, né, é um arroz muito bom, que se usa muito aqui em Manaus, aqui em Santarém, né? E é um arroz que sai bem soltinho, ele é tipo Então esse é um dos produtos que não tem lá em Manaus. Esses aqui, né, o arroz grão, fino grão, também a gente não vê lá. E aqui, esse arroz aqui, o acostumado, ele é um arroz que ele tá R$4,60, né, você pode ver aqui, que ele tá R$4,60, é um preço bem diferente lá no Amazonas, em Manaus, e são vários produtos que contém, né, na prateleira, que fazem a diferença, né? Outro produto que eu nunca vi lá em Manaus é esse flocão aqui de arroz. Flocão de arroz que é muito difícil a gente encontrar lá. Muito difícil, não contém, né? Aliás, eu nunca vi. Esse é o de arroz, né? Porque a gente encontra muito lá, é o flocão de milho. Mas o flocão de arroz a gente não vê. E é um flocão que a gente pode fazer até a farinha de arroz, até mesmo empanar salgados, né? Esse é quase igual uma farinha panko, né? A farinha panko, que é muito usada. E esse flocão de arroz é indicado também para empanar salgados, para evitar que o salgado fique sobrecarregado de gordura. Então são produtos que a gente encontra aqui em Santarém e que não encontra em outro supermercado, né? E aqui vamos ver o leite, né? Que são os leites zero lactose, não contém lactose, né? Piracanjuba, R$6,99. A diferença, né, que a gente vê que é mais em conta do que em Manaus. O zero lactose em Manaus é bem mais caro. Esse aqui, zero lactose, R$6,99. O desnatado, né, R$5,99. Então a gente vê que o LG, né, o leite líquido tá R$5,99. Então a gente vê uma diferença, né, de preço desses produtos, né? O leite em pó, né, o de 200 gramas, R$7,25. A gente vê uma diferença bem grande, gente, de preços aqui na parte de leite em pó. Aqui o Itambé de 1 quilo, R$36. O Itambé pacote grande. Então lá em Manaus a gente vê uma diferença de que é um preço bem maior. Então contém bastante, né? Aqui no setor de bolacha. Aqui é o supermercado Drink, em Santarém do Pará, aqui no bairro da Interventoria. Aí a gente vê a granola aqui, cereais, granola. São coisas que a gente não vê lá em Manaus. São produtos que são totalmente diferentes. E a gente vê que o preço é mais em conta aqui. Aqui a gente vê muito os arroz em pacotes grandes, né? Tamanho de 5 quilos. E a gente vê diferença bem grande. Aqui o trigo, né, que a gente usa muito. Aqui a gente vê uns trigo que são
o nome diferente, de marca diferente, que a gente vê lá em Manaus muito, que é o Dona Benta, né? É o trigo com o fermento. E aqui a gente vê que o Dona Benta tá R$ 7,39. É mais ou menos o preço lá de Manaus. O Rosa Branca, que é também o preço de R$ 6,99. O Brandinha, né, R$ 6,99 também. E outra coisa que é diferente aqui, ó, gente, que eu gostei é, no caso, o trigo assim, com a embalagem. Essa embalagem aqui, ó. Embalagem de papel, né, de papelão. Enriquecida com ácido fólico. Essa marca aqui eu nunca tinha visto, de trigo. Eu conheço sempre, que vende muito lá em Manaus, gente, é o fermento mesmo, o Dona Benta, o Rosa Branca, o Dona Maria. E já aqui a gente vê que são outro tipo de trigo, né? Não é esse mesmo. Então aqui a gente vê que tem outras marcas. Açúcar orgânico, né? Esse da Jasmine é 12,45, açúcar mascavo orgânico. Esse orgânico tá R$ 6,99 e o mascavo. Então, gente, a gente vê que vários tipos de setores. Eu vou aqui com a minha irmã, que ela tá comprando, e mais ou menos eu vou mostrar algumas coisas, né? Aqui ela tá escolhendo a parte de verdura, que a gente vê goiaba, pera, aqui as comprinhas, né, que ela tá fazendo. E a gente vê que são coisas que aqui é parte de verdura, né? Verdura, cheiro verde, couve. Então aqui no supermercado tem tudo, né? Aqui couve, a parte de couve, de hortaliças, né? Feijão. Então aqui a gente vê que há uma diferença, né? Porque a parte de descartáveis são a parte de verduras, né? Então, são frutas que a gente vê, né? Que são coisas que a gente usa no dia a dia, né? E eu achei, gente, uma coisa bem legal, que são preços que é diferente. A parte de enlatados aqui atum, aqui sardinhas, né, de várias marcas. E são coisas que a gente não vê lá no supermercado de Manaus, no Amazonas. Tempero de casa, tempero de alho, tempero de pimenta. Esses de 1 litro aqui, ó. Alho de 1 litro, uma embalagem bem grande, né? A gente vê, e são coisas que são diferentes, né? Algumas coisas que tem lá não tem aqui, e alguma coisa que tem aqui não tem lá em Manaus. Aqui a parte de refrigerados. A minha irmã tá escolhendo ali frango, né? Frango congelado, né? Bastante aqui. A gente vê que a parte de polpas. Então aqui é um supermercado bem grande, né? Que a gente pode ver o ambiente bem legal, a parte de bebidas. E o leite condensado, olha aqui, o leite moça, né, o leite condensado aqui tá R$ 8,99. Você pode ver, e lá em Manaus é o preço que tá mais caro. Lá em Manaus a gente vê que tá mais caro em lata, né, o creme de leite. Lá tá 9, lá no supermercado que eu compro em Manaus. Aqui tá mais em conta. Então são coisas que a gente vê que são diferentes e que não tem lá no supermercado, lá onde eu compro, em Manaus.
Então, aqui a parte de batata frita, miojo. Miojo a gente vê aqui, ó, o preço de dois reais. Tem uns que são 2,80, desse daqui da talharinha são 2,80 o miojo, né? Então, gente, são esses a diferença, né, que a gente vê de preço de supermercado lá de Manaus para o supermercado aqui no Amazonas. Aqui é a parte de frio, que você pode ver, ó, parte de frios. Então é esse o nosso vlog de hoje, dando uma voltinha aqui em Manaus, no supermercado Drink, para vocês verem a diferença de alguns preços, né, para a cidade que eu moro. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje aqui no canal Culinárias da NASA. Não esqueça de curtir, de se inscrever, né? E aqui a parte de enlatados. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!